Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live aqui no meu canal Poli Ensina. E hoje, deixa eu já digitar aqui qual é o nosso tema. Tudo bom? Oi, Estela. Tudo bom? Tô só digitando aqui o nosso tema da live de hoje. E aí, vamos lá, né? Se Deus quiser. Hoje essa live não é tão longa. Pronto. Bom dia, né, Estela? A primeira que aparecer. A primeira a entrar. Oi, Isadora. Tudo bom? Pronto, tô aqui ajeitando aqui o tema da live. Poder a gente conversar sobre isso, né? Então, primeiro, para vocês, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, no Poli Ensina, tanto aqui ou no Face, como no YouTube. Então, hoje o tema da nossa live é um tema bem polêmico, certo? Que é sobre a chupeta. Chupeta, vilão ou efeito mágico? Quem é que acha que é vilão? Coloca aqui a mãozinha para poder eu saber aí. E se você tá entrando agora, se você é uma seguidora nova, coloca assim: eu sou seguidora nova, eu sou nova aqui, para poder eu conhecer você, certo? Que aqui tem muitas, a Karine, eu já vejo que é minha seguidora antiga. Isadora é nova? Ah, é nova? Muito bom! Prazer, Isadora. Aqui a Lara, a Daiane, aqui Estela também já está me seguindo há algum tempo. Então, gente, o objetivo das lives é ajudar vocês a montarem uma estratégia para ajudar os seus bebês a dormirem mais de 10 horas por noite. E aí a perguntinha é: a chupeta é um vilão ou um efeito mágico? Aqui a Gonçalves Bonfim, que toda vida eu esqueço, eu não me lembro se é Isabelle, que ela tá dizendo que é efeito mágico. Olha aí. Gente, é super importante, né, a gente saber sobre isso, porque a chupeta realmente ela é um tema bem polêmico e em relação à amamentação, realmente ela tem os seus efeitos, e em relação ao sono tem também os seus efeitos. Então, só para iniciar aqui, eu queria só que vocês entendessem. Deixa eu só ajustar aqui minhas coisinhas que estão. Então, eu queria que vocês entendessem que o bebê, desde o início da vida, desde o início, ele tem os sentidos mais aguçados e em relação à parte oral, aos sentidos por meio da boca, certo? Então, é ali que ele vai começar a provar as coisas do mundo. Tudo que o bebê quer sentir, ele coloca na boca. Não é à toa que quando o bebê começa a mamar e tudo, ele sente prazer em sugar e adormece mamando. Não é à toa que quando ele começa a perceber que ele tem uma mãozinha logo no primeiro mês e tudo, outros não, já nascem chupando o dedo, né? Mas a maioria dos bebês que não tem essa prática de sugar o dedo intraútero, eles nascem com essa habilidade, né, de sugar, mas quando eles descobrem que tem uma mão, a partir do primeiro mês, eles passam o tempo inteiro com a mão na boca, às vezes um dedo, às vezes dois, às vezes três, e às vezes a mão inteira na boca. Isso é uma necessidade deles de sugar. Isso eles estão provando
conhecendo o mundo, entrando em contato. E por isso que é super importante que você não use luva no bebê desde que ele nasce. Ou assim, na maternidade até a gente pode usar, pode deixar, porque às vezes o bebê nasce com as unhas grandes, ele está muito frio e as extremidades são muito frias e ele precisa realmente estar com aquela luvinha ali para proteger, para evitar cianose, tanto a luvinha como a meinha, certo? Mas a criança, ela tem uma necessidade de sucção e isso é importante para satisfazer as necessidades psicológicas dela e nutricionais, porque é assim que o bebê ele vai conseguir se alimentar, é através da sucção. Um bebê que não sabe sugar, ele não pode ter alta hospitalar. Por quê? Porque ele vai precisar aprender, que é uma habilidade, a sucção, e essa habilidade ela é adquirida a partir de 34 semanas de vida, é que a sucção está estabelecida no bebê, mas há alguns bebês que nascem com 38 semanas, com 40 semanas, às vezes com 41 semanas ou 42, eles podem ter ainda essa habilidade não desenvolvida. E quando ele nasce, ele precisa de um auxílio fonoaudiológico, precisa de um auxílio de uma sonda nasogástrica para poder ele conseguir se alimentar até ele adquirir esse hábito. E aí a fonoaudiologia entra como um ajudador, certo? Mas o prazer do bebê está ali, ó, nos lábios. Qualquer coisa, ele já nasce com um reflexo de busca, né? A maioria dos bebês, o reflexo de busca, que é ficar ali procurando qualquer coisa que toque no rosto dele, ou então se a mão bate aqui, ele já vai procurar, se uma gola da roupinha bate aqui, ele vai procurar, porque é uma necessidade de sucção e às vezes a mãe pode confundir isso com a necessidade de mamar o tempo inteiro, só porque o bebê abre a boca, só porque ele bota a língua para fora. Então, você precisa observar o seu bebê para que essa necessidade de sucção possa ser satisfeita, mas não todo o tempo ele mamar para ficar com essa necessidade satisfeita. Tem muitas vezes quando você tira, por exemplo, uma roupinha que está todo o tempo aqui, você tira a golinha, bota a golinha para dentro da roupa, ele para de querer sugar. Então, se qualquer coisa que toque aqui começa a fazer o bebê a procurar, principalmente os bebês pequenos que ainda têm a sucção como um reflexo, né? O buscar como um reflexo, então tem que ajudar o bebê a evitar que ele seja sempre estimulado para sugar. Às vezes as mães dizem assim: Poliana, meu bebê não para de sugar, ele quer sugar o tempo inteiro, até porque eu acho que eu tô com pouco leite, mas muitas vezes quando você coloca o bebê aqui, encostado em você, como ele está com a boca aqui no seu corpo, ele vai fazer o quê? O reflexo de abertura de boca. E ele vai ficar todo o tempo aqui batendo a cabecinha e você acha que ele está todo o tempo com vontade de sugar, todo o tempo com vontade de mamar. Então, você, para tirar esse estímulo que já é tão aguçado no bebê, se ele está nessa posição e está irritado, muda a posição dele, deixa o bebê com o rostinho mais livre para evitar que ele fique com tanta vontade de sugar. E não é que a gente vai tirar essa vontade, mas é porque a gente não vai ficar aguçando, estimulando o bebê a chupar alguma coisa. Por isso que tem muitas mães que introduzem a chupeta como uma forma dela dizer assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais deixar o meu bebê no peito, porque quando ele vai para o peito ele só fica chupetando. E aí começa a introduzir uma chupeta
E a gente sabe muito bem que pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo, que a chupeta ela é um vilão para a amamentação. A maioria dos bebês que mamam, se eles usam chupeta, eles podem sim fazer o que a gente chama de confusão de bicos. Por quê? Porque o bico da mulher tem até dizendo assim, ai não, essa chupeta aqui, ela imita o bico do peito. Gente, eu nunca vi uma chupeta imitar o bico do peito, certo? Tem aquelas chupetas que o bebê fica com a boca aberta o tempo inteiro, imita o bico do peito, o bebê fica assim, né? Você imagina um bebê com todo o tempo com uma chupeta na boca, que ele fica assim, ó. Com certeza, a mandíbula do bebê, ela vai ficar mais aberta, vai ficar flácida, vai ter problemas na ATM aqui, na articulação temporomandibular, porque o bebê tá todo o tempo com a boca aberta ali, ó. E ele só vai fazer o movimento de língua, então isso pode prejudicar a sucção, a deglutição, pode prejudicar na hora da pega do peito. Às vezes o bebê começa a lutar, a brigar para não pegar o peito. Por quê? Porque o bico do peito ele é mais mole, ele é bem mais curto, ele é maleável, certo? E a chupeta ela é dura, rígida. Por isso que às vezes quando o bebê tá chupando uma chupeta, ele vai ter dificuldade em fazer uma pega. Inclusive eu tô com uma aluna que é desse jeito, o bebê dela tem uma irritabilidade bem extrema e ela assim tentou ao máximo segurar a chupeta, mas quando ela colocou, não deu 24 horas para o bebê ficar lutando para não pegar o peito. Então é por isso que a gente faz outros tipos de estratégias para que o bebê, para que seja evitada a chupeta. Mas como nós não estamos, nós profissionais de saúde, não estamos na sua pele, porque isso vai depender, assim, uma conduta, a introdução da chupeta vai depender muito da sua necessidade, na sua vivência, certo? Então, tem muitas vezes a gente recrimina uma mãe, né? Mas você tá usando chupeta, olha, chupeta não pode, porque dá isso. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque eu não estou na sua pele. Eu não estou ouvindo o choro do seu bebê o tempo inteiro. Então, quem tá de fora tá numa posição de conforto. Mas quem tá dentro, vendo todo esse problema, o bebê chorando, a mãe não sabe se o bebê está com fome, se não está e tudo. Então, às vezes é uma medida que a mãe toma para poder ver assim, será que ele só quer sugar para dormir? Será que eu dando uma chupetinha ele se acalma numa troca de fralda? Então a chupeta vai muito além da confusão de bicos. Ela vai muito além do que a gente possa imaginar em relação à saúde da família. Então, se você usa a chupeta no seu bebê, vamos usar com uma limitação, vamos usar sem que ela se torne uma peça ali que vai fazer parte do corpo do bebê, certo? Porque é muito difícil. Eu vou atender muitas pacientes, às vezes, quando eu vou fazer a orientação de sono com amamentação, às vezes a mãe fica envergonhada e enrola ali a chupeta num paninho e de repente eu descubro ali, né, que ela tá usando a chupeta e ela diz, Paulinha, é porque eu uso às vezes. Eu disse assim, olha, eu não vim aqui para colocar um dedo no seu rosto, dizer que você está fazendo uma coisa errada. De forma alguma, gente. Se você usa a chupeta no seu bebê, que use com moderação, certo? Por quê? Porque
a chupeta, para a maioria dos bebês, ela causa um efeito mágico, certo? O bebê tá ali chorando, 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 e você põe a chupeta, ele para, não é isso? Ele para de chorar. E às vezes você tentou de tudo e não conseguiu. Oi, tudo bem, gente? Tudo bom? Bom dia para vocês que estão chegando aí agora. Então, a chupeta, ela causa esse efeito mágico, mas quando a mãe tenta de tudo para fazer o bebê ficar bem, para fazer com que o bebê fique confortável sem o uso dela, e ela não teve sucesso, então ela, usando a chupeta, ela vai ser ali um efeito mágico, vai causar um efeito mágico, né? O bebê ele vai se acalmar e tal. Mas muitas vezes a chupeta ela é usada como um acessório mesmo, ali de estar todo o tempo pregada no bebê, né? Até aqueles os fixadores de chupeta, tem os paninhos que tem aqui, você coloca a chupeta, e cada vez que o bebê começa a fazer, você já coloca a chupeta na boca dele, e aí sim, ela se torna um vilão. Por que um vilão? Porque o bebê, ele não vai conseguir expressar o que ele está sentindo, e você simplesmente quer tampar o choro dele. Você não aguenta, ai, Poliana, eu não aguento ver o meu bebê chorar. Se ele começa a fazer eu já vou ter que, eu já coloco a chupeta para ele ficar calmo. Mas você não resolveu, na maioria das vezes, o problema. Então, o vilão da chupeta pode acontecer? Pode. E muitas vezes a chupeta é um vilão, porque a gente não consegue parar e observar o que é que o bebê, o que é que o meu bebê está sentindo antes de eu introduzir uma sucção não nutritiva através da chupeta. Então, o bebê tá chorando, tem mães que dizem assim, Poliana, eu não aguento. Olha, quando ele começa a chorar, eu já começo a ficar nervosa. Eu já começo a achar que ele quer mamar. E aí eu boto a chupeta, aí ele se acalma, dorme, mas não é assim. A gente precisa conhecer o bebê. Não são todas as vezes que você vai precisar oferecer a chupeta. Ela é um objeto que acalma o bebê, mas em alguns momentos. Eu vejo muitos bebês também, quando eu vou orientar sono, vejo muitos bebês sentadinhos, às vezes na cadeira, na cadeirinha, brincando com a chupeta na boca. Então não tem necessidade. Por quê? Porque a chupeta ela vai impedir que o bebê balbucie, ela vai impedir que ele faça os gritinhos, porque o bebê está ali sugando o tempo inteiro. Então o bebê ele pode ter um atraso no desenvolvimento, da fala, ele pode perder a vontade de mamar, ele pode também apresentar, pode causar, a chupeta pode causar um desmame precoce. Por quê? Porque um bebê que não chupa chupeta, o acalento dele, quando você não sabe mais o que fazer, se você coloca no peito, ele se acalma. Então, ele tem o peito como um calmante, como um momento de tranquilidade. Mas quando o bebê usa a chupeta todas as vezes para se acalmar, então ele não vai precisar do seu peito para se acalmar. E aí pode ocasionar um desmame precoce. Poliana, meu bebê, ele largou o peito com 8 meses. Ele não quis mais de jeito nenhum. E foi assim uma coisa tão natural. Na maioria das vezes você vai procurar, o bebê ele chupa chupeta. E aí ele já tem a chupeta como aquele objeto de transição e ele não vai precisar do seu peito para se acalmar em nenhum momento. E ele tendo a chupeta, lógico que se ele passar uma noite inteira dormindo e se ele encontra a chupeta para voltar a dormir, ele vai perder a vontade de mamar. Então, assim, durante o dia, ele mama, mas só quando ele começa ali a reclamar, eu já boto a chupeta na boca dele
e pronto, para poder não querer meu peito. Então, assim o bebê vai deixando de querer sugar o seu peito. Não que ele vá sugar a todo momento, né? Porque eu até fui atender uma paciente essa semana. Essa semana foi segunda-feira. Eu fui atender uma paciente com um bebê de 1 ano. E ele, em 2 horas que eu tava lá, ele foi pelo menos 12 vezes para o peito dela. 12 vezes. Era mais, mas eu só consegui contar assim até 12, porque depois eu me distraí com outras coisas, orientando e tudo. Então, assim, é bem difícil. Então, ali o bebê, ele tem aquela necessidade de sucção, mas por quê? Porque, às vezes, um chorinho, ele vai para o peito. Então, é um bebê que vai ter dificuldade de iniciar uma fala precoce, né? Uma fala no marco de desenvolvimento, iniciar os gritinhos, os balbucios e tudo, porque ele sempre está com aquele objeto de transição na boca, certo? Deixa eu ver aqui, aqui no Facebook aqui. Então, assim, tem bebês que eles, quando mamam, eles se satisfazem plenamente, certo? Saíram da mamada, saíram super bem, mas tem bebês que saem da mamada fartos e ainda continuam tendo a necessidade de sugar. E se ele encontra o dedo, tudo bem. Mas se é um bebê que começa a ficar desesperado, procurando algo para sugar, e você tá ali, dá de novo o peito, e ele só dá ali aquela sugadinha e para, só dá uma sugadinha e para, tente ver se o seu bebê, ele não consegue se distrair com outra coisa. Coloca o bebê em posições que não estimulem isso, não estimulem a sucção, para que você consiga evitar introduzir a chupeta. Mas se você introduzir uma chupeta, gente, então qual seria o momento ideal para que essa chupeta fosse colocada? No momento que você queria induzir o sono no bebê. Porque não adianta você pegar, colocar o bebê terminou de mamar, Paulina, ele termina de mamar, ele aqui, saiu do peito, na mesma hora que saiu, ele começa a chorar. Será que o bebê, ele mamou bem? Será que se você introduzir uma chupeta, ele não vai ficar sem mamar? Ele não vai ficar ali com a amamentação abaixo do que ele está precisando? Então, quando você vai introduzir uma chupeta, a chupeta ela é considerada um instrumento de berço para o sono. Então, quando um bebê ele está ali começando a ficar, apresentar os sinais de sono e você introduz a chupeta, ela vai servir como um instrumento de berço para o bebê iniciar o sono dele. Então, nesse caso, a chupeta ela se torna um efeito mágico. Ela se torna um efeito maravilhoso, porque o bebê, com a sucção, ele se organiza neurologicamente e ele vai conseguir dormir com mais facilidade. Inclusive, é uma associação que, se o bebê já faz, já chupa a chupeta, ele vai conseguir dormir com mais facilidade no berço. Mas quando a chupeta ela cai da boca do bebê durante o sono, quando ela cai e você precisa todas as vezes colocar a chupeta para o bebê voltar a dormir, ela se torna um vilão. Então, até o 3º mês de vida, ela pode saciar o bebê, ela pode dar saciedade da parte de sucção, certo? Ela pode deixar o bebê mais tranquilo, só que até os 3 meses de vida, ela pode ser um vilão na amamentação. Agora, quando você introduz apenas para o bebê adormecer, e quando ele adormece e a chupeta cai,
Todas as vezes que ela cai, você precisa retornar a chupeta para a boquinha do bebê, ela é um vilão também. Ela não está sendo uma peça maravilhosa, ali um efeito mágico para ele. Mas quando o bebê suga a chupeta, ela cai e ele mantém o sono, ela é um efeito mágico. Então, é importantíssimo, gente, que vocês observem isso nos seus bebês. Se o seu bebê usa chupeta, qual é o tipo de chupeta que ele usa, qual é o tipo de chupeta que, se o meu bebê precisar, eu vou introduzir, porque tem as chupetas ortodônticas, né, que não é nada de ortodôntico, mas tem as chupetas que são mais, assim, que são anatômicas em relação à sucção, à mamada, à amamentação, e tem as chupetas que são são ruins, tanto para a parte da mandíbula, né, que deixa a mandíbula muito aberta, e o bebê fica com aquela chupeta dura. Às vezes a chupeta ela não é maleável, o ideal é que ela seja bem maleável, que ela se movimente durante a sucção e não deixa uma chupeta dura e rígida na boca do bebê, porque ela vai trazer graves problemas. Um bebê que chupa chupeta a partir até 2 anos, né, se passar disso, vai trazer dificuldades para a fala, pode causar inúmeras otites, amidalites, a alteração na mordida do bebê. Então é bem difícil. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. O meu primeiro filho, não chupou chupeta, e o meu segundo filho nasceu com uma suspeita de torcicolo congênito. Então ele tinha muita dificuldade de movimentar a cabecinha, de mamar de um lado, do outro lado era maravilhoso, ele mamava super bem, mas quando eu o colocava no outro lado do peito, ele não conseguia virar a cabeça. Por quê? Porque ele tinha a cabeça pendendo para um lado. Então, qualquer movimento que ele fazia, ele gritava, e ele gritava de dor. Só que esse problema começou a se agravar, e eu tentando falar com a pediatra, mostrando que eu achava que ele estava com torcicolo congênito, que ele estava com um encurtamento no pescoço, e a pediatra sempre dizia que era coisa da minha cabeça. Então eu tive que introduzir a chupeta nele, porque ele urrava de dor. E foi passando esse tempo, e chegou depois de vários meses, depois de uns 5 meses, eu resolvi levar o meu filho numa neurologista e numa terapeuta ocupacional. E assim que as duas viram, elas disseram assim: Poliana, você tá trazendo ele porque ele tá encurtado, não é? Eu disse: exatamente, ele tá encurtado, ele tá sem conseguir movimentar a cabecinha para o lado esquerdo, ele não tá nem conseguindo levantar o bracinho, de tanta dor que ele tinha, ele não levantava o bracinho, ele não tinha uma posição boa para ficar. Então, ele foi avaliado por elas e ele entrou com a fisioterapia, e depois de 25 sessões ele ficou perfeito, ele ficou maravilhoso. E aí ele já tinha esse hábito de chupar chupeta, e aí a gente começou a tirar gradativamente tudo, mas ele tinha uma necessidade. Por quê? Porque eu acho que da dor que ele sentia, às vezes ele começava a ficar desconfortável e tudo, a gente brincava com ele, mas na hora de dormir ele usava a chupeta. E um belo dia, o Lucas, o meu filho mais velho, jogou a chupeta dele no lixo, e lógico que a gente deve fazer um desmame gradual também da chupeta, mas como ele jogou no lixo, o Pedro deu tchau para a chupeta, então foi assim um ritual bem interessante. Então eu sustentei, ele tinha 1 ano e 3 meses, eu sustentei, e ele passou 3 dias ali, muito irritadinho para dormir, porque ele já sabia dormir a noite inteira, desde 5 meses ele dormia a noite inteira. Então foi difícil,
mas foram 3 dias assim que depois ele adotou um paninho para dormir e pronto. Então, gente, a chupeta, ela pode sim ser um vilão, mas ela pode ser um instrumento de berço que se torna um efeito mágico, certo? Aqui, eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas e hoje a minha live não vai poder ser tão grande, sabe por quê? Porque eu vou já explicar. Então, aqui, ó, a Gonçalves Bonfim tá dizendo que é um efeito mágico. Karine tá me dando bom dia para você, Karine. A Daiane Ramos, nos últimos dias, efeito mágico, sorrisos. Pois você precisa saber o momento exato, se você for usar. Por isso que não dá para eu chegar e dizer assim, olha, você tá usando a chupeta, você tá isso, tá aquilo. Gente, não é assim. Você não está na pele daquela família. Então, se ela está usando chupeta, vamos usar com moderação, vamos usar se você não conseguir saber resolver o problema do bebê. Ai, Poliana, olha, era fralda suja, então troquei, ficou bom, ótimo. Poliana, ele era com calor, então dei um banho, ficou bom. Então, não precisa você usar uma chupeta para tudo o que aparece, certo? E isso é uma coisa que a gente precisa também, se às vezes você tem uma profissional babá e tudo, e qualquer coisinha, às vezes a babá fica com medo que o patrão, né, que a patroa, que ela reclame porque a criança está chorando. Então elas usam muito a chupeta para manter o bebê bem calmo, certo? E não é por aí. Aqui, Lorena, bom dia. Não foi ofertada chupeta para o meu sobrinho, mas ele começou a chupar o dedo. Isso desde bebê. Agora já está com 2 anos e ainda chupa o dedo para dormir, para se acalmar. O que faço? Muito boa a pergunta. O dedo, ele não é um acessório. O dedo, ele faz parte do corpo do bebê e é melhor que o bebê sugue o dedo do que sugue uma chupeta. O dedo, ele é anatômico para a boca do bebê. E aí, assim, Poliana, ele estava chupando o dedo, era melhor ter colocado uma chupeta. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, segundo o Ministério da Saúde, não. É melhor que o bebê sugue o dedo do que chupe uma chupeta, certo? Até porque, se o bebê ele desperta à noite e ele acha o dedinho dele para sugar, ele consegue voltar a dormir sem a intervenção de alguém, né? Sem ter a necessidade dos pais colocarem a chupeta, porque ele vai conseguir se ninar sozinho. E quando o bebê que usa chupeta, a chupeta cai, ele acorda, a chupeta cai, ele acorda e ele não consegue colocar a chupeta na boca, então ela vai se tornar um vilão. Então, para a Sociedade Brasileira de Pediatria e para o Ministério da Saúde, é melhor que o bebê chupe o dedo do que a chupeta, tá certo? Então, nesse caso, Lorena, ele vai se acalmar, sugando o dedo, aí também pode entrar com outras opções, né? Estimular o bebê na hora que ele está sugando o dedo para ele pegar um objeto, para poder ele desviar ali a atenção e não ficar chupando o dedo o dia todo, certo? Porque às vezes o bebê ele pode usar o dedo como um acalento, como alguma forma ali de necessidade que pode não ter sido suprida, certo? Então ele vai e bota o dedo na boca porque ele vai se acalmar com a sucção. A Císlia, oi Císlia, tudo bom? Há quanto tempo, hein? Quais posições que não estimulam a não sucção e qual a forma mais apropriada de retirar o uso da mesma? Eita, Císlia, aí é uma pergunta que dá para fazer uma live todinha, né? As posições que não estimulam a sucção são posições que o bebê não fica encostando a boquinha no seu corpo, certo? Então, hoje eu tô sem a minha boneca aqui, mas são posições que muitas vezes vocês colocam o bebê encostado aqui, seguram a cabeça dele aqui, bem aqui. Então você fica com a criança tá desse jeito, ó.
E o que é que vai fazer? Ele vai ficar abrindo a boca. E se ele abre a boca e não entra nada, ele vai começar a chorar. Então, põe a bebê de cadeirinha para ela ficar olhando para frente. Ele para a vontade de sugar, se por acaso ela não está com fome, certo? Então, você põe de cadeirinha, põe assim naquela posição tradicional para ficar olhando para você. Põe ela mais aqui elevada para poder o bebê ficar com a cabecinha mais livre e ter liberdade para olhar para os outros lugares. É porque a gente sempre tem a mania de colocar a criança aqui e fica como uma parede aqui na frente dela, né? Com o nosso corpo. Então, muitos pais só sabem segurar o bebê assim, depois de uma mamada. E não é necessário que ele fique sendo segurado dessa maneira. E a forma mais apropriada de tirar a chupeta vai depender muito, Cisler, da idade do bebê, certo? Vai depender muito, porque quando uma criança é maior, aí você tem várias estratégias para serem feitas, e quando a criança é pequenininha, você tem outras estratégias. Eu vou dar uma estratégia, tá bom? Porque são várias. Quando o bebê tá sugando, tá com a chupeta sugando dormindo, certo? Você pode pegar e afastar a chupeta, ele vai ficar fazendo força para voltar a chupeta para dentro da boca dele, certo? Então você afasta um pouquinho e aí ele vai, aí você deixa entrar, mas aí depois você puxa de novo, ele vai fazer força para poder entrar. Você faz isso umas 10 vezes, tentando puxar ali, não para tirar da boca dele, mas para poder ele fazer mais força para botar a chupeta para dentro. Então, ele vai ficar mais cansado, ele vai ter uma força, um esforço maior para manter a chupeta na boca. E isso você faz umas 10 vezes e tudo, e depois você pega e tira a chupeta. Na maioria das vezes, ele vai aceitar ficar sem ela, tá certo? Aí que dica, não é? Oi, Shirley, tudo bom? Bom dia. Olha, eu tô vendo aqui que a Ana Priscila estava querendo tá enviando uma solicitação para poder a gente entrar ao vivo, mas hoje, olha aí, eu vou já dizer que já são 8h40. Deixa eu só passar aqui. Débora, Paula, a Valentina já usa o dedo, olha, Valentina. Valentina nasceu com 32 semanas, não foi, Débora? E com 33 foi para casa. E a gente, desde 33 semanas que acompanha a Valentina, eu já fui visitar a Valentina aí 2 vezes fazendo consulta. E agora a Valentina já tá uma bolinha com a bochecha bem grandona aí, só mamando, gente. Desde o primeiro dia, né? Que maravilha. Lorena, obrigada, vou seguir suas orientações. De nada. Então, gente, são 8h40 e hoje eu não vou prolongar muito, sabe por quê? Porque você tem que ir correndo agora para assistir a minha segunda aula da semana do sono do bebê. E aí, nasceu com 31 semanas, né? E foi para casa com 33, exatamente. Então, gente, vocês devem ir correndo agora assistir a minha aula, que está liberada lá no seu e-mail, se você se inscreveu na Semana do Sono do Bebê. E se você não se inscreveu, você vai aí na minha bio do Instagram, vocês que estão aí no YouTube e no Facebook também, você vai aí na minha bio do Instagram, se inscreve ali no linkzinho azul que tem, se inscreve na Semana do Sono, ou então já clica no Telegram, que lá no Telegram eu acabei de liberar o link para você entrar na Semana do Sono do Bebê. E se você não assistiu a primeira aula da Semana do Sono do Bebê, assiste a primeira para depois assistir essa. Agora, papel e caneta na mão, viu, gente? Porque hoje as informações são super valiosas e vão ajudar os seus bebês a dormirem a noite inteira. E amanhã eu estarei com consultoria online gratuita, eu acho que é. Amanhã à noite, hoje é quarta? Amanhã à noite, às 21 horas, consultoria online gratuita. E eu queria que vocês, quem quer aí entrar ao vivo comigo para participar, eu vou responder a sua pergunta, tá bom?
Eu agradeço a participação de todos, tenham um bom dia e vai lá na Semana do Sono do Bebê, corre lá que a aula já foi liberada. Beijo grande, fica com Deus.